Como é que você está vendo esse novo embate China e Estados Unidos? Primeiro, satisfação estar aqui contigo, Luiz Nassif, com os ouvintes do GGN. Essa questão da nova escalada é um capítulo de um recrudescimento de políticas dos Estados Unidos voltada a conter a ascensão da China, cujo primeiro grande capítulo é quando o governo Obama define a China como o pivô da Ásia a ser contido e, portanto, faz um giro da política externa naquela direção, deslocando do epicentro do Oriente Médio. O ato contínuo disso é a guerra comercial desencadeada pelo governo Trump I, a partir de 2017, e sob o governo Biden, a assim chamada guerra dos chips em 2021, quando a Huawei, principalmente, e a SMIC são colocadas na lista das empresas, das entidades, a sofrerem sanções e todo um conjunto de cerco tecnológico no setor de semicondutores. Bom, a partir daí, um pouco o que a gente assistiu nesse ano, a partir ali de abril, a escalada tarifária que foi a casa de 100 e tantos %, e depois recua, obviamente, a mesa de negociações por uma razão muito simples. Os Estados Unidos não têm mais a capacidade de impor unilateralmente, não com a China, uma política coercitiva. Se nós analisarmos a trajetória do comércio exterior de ambos os lados, do comércio bilateral, a pauta de exportação de ambos os lados e o crescimento do comércio da China, sobretudo com o sul global, a gente vê que a dependência dos Estados Unidos tem se tornado crescente em relação à China, aos equipamentos sensíveis, do que a China em relação aos Estados Unidos. Eu costumo dizer, Nassif, que os Estados Unidos, com a questão de semicondutores, usaram o super trunfo, a carta máxima. A partir dali não tem muito mais o que fazer. E a China, por seu turno, além de responder com a reciprocidade tarifária, ela vem fazendo um cálculo estratégico muito mais inteligente e voltado ao médio e longo prazo, com medidas não tarifárias que doem de maneira mais incisiva no bolso americano. Primeiro, agora, a questão da soja, que criou um verdadeiro pandemônio entre os produtores de soja dos Estados Unidos, que não tem exatamente aonde colocar, uma parte direciona para rações, mas, enfim, não há como dar uma solução global para aquela grande produção. Em maio, a China interrompeu a compra dos Boeing, uma que era das maiores compras de todas, e isso fez sentir um setor muito importante, que encadeia outros tantos nos Estados Unidos, mas a grande carta chinesa é a carta das terras raras, ou seja, a China investiu ao longo dos 20 anos, principalmente, no beneficiamento desses insumos que, como você estava citando, são essenciais para praticamente todos os segmentos da indústria de alta tecnologia, e os Estados Unidos assumiram um gap em relação a essa indústria que não conseguem tirar em 5 ou em 2 ou em 6 anos. Eles vão precisar de políticas de médio e longo prazo para poder driblar a dependência que hoje eles têm das terras raras chinesas. Ô, Diego, daí a gente vê todo esse jogo de cena do Trump, de ameaçar o Brasil, depois recua, depois olha nos olhos do Lula. Isso aí tudo, a resultante final, o que era? São as terras raras? Qual que é a paixão do Trump pelo Brasil? É terras raras, especificamente? Toda essa volta, esses blefes e todos, era para conseguir concessões de terras raras? Como é que você vê esse jogo? No caso do Brasil, tem algumas questões que a gente precisa elencar, eu acho que todas elas têm a sua importância. A primeira é que o Brasil é o epicentro da América do Sul, o Brasil é um pilar dos BRICS, e o Brasil joga um peso importante na região, certo? O segundo é esse que você destacou, ou seja, o Brasil é a segunda maior reserva de terras raras, e poderia ser um caminho determinante para os Estados Unidos driblarem a dependência que possuem desse segmento em relação à China. E um outro setor importante diz respeito às, digamos assim, big techs americanas, não só em relação ao PIX, mas também em relação ao PIX, porque as empresas de cartão de crédito perderam uma soma fabulosa de dinheiro com as transações diretas oportunizadas por essa nova ferramenta de pagamento digital. Eu acho que essas 3 dimensões compõem um pouco um cenário dessa política do Trump voltada a recrudescer contra o Brasil. Agora, por outro lado, essa também tem sido um pouco o samba de uma nota só, Eu tenho dito que
é pouco repertório para um país que se pretende e que era hegemon. Quer dizer, ficou insatisfeito com a Índia, tarifaço, ficou insatisfeito com o Brasil, tarifaço, ficou insatisfeito com o México, com o Canadá, tarifaço. É um repertório pobre e que revela um certo empobrecimento da própria elite intelectual americana com relação a modular estratégias distintas para cenários distintos. Mas eles são bons de narrativas, para usar o termo aí, né? A ponto de dizer que o mentor geopolítico do Trump está à altura do Kissinger e tudo. Até gozar desse jogo de o que as redes sociais trouxeram aí com essa questão de governar através de redes sociais. São só frases feitas e jogadas de marketing que não se completam. Né? Mas a China, como é que fica, digamos, porque a China depende muito do comércio exterior ainda, enfrentou lá uma crise imobiliária. Até que ponto que afeta o crescimento da China esse tarifaço ou o bloqueio de exportações para os Estados Unidos? Obviamente, os Estados Unidos continuam sendo um mercado importante, porém, vem ocorrendo uma diminuição da participação dos Estados Unidos no comércio exterior chinês nos últimos 20 anos, e um declínio importante, em favor dos países do sul global, do sudeste asiático, da África e da própria América Latina, dos membros dos BRICS, incluindo. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a China tem um mercado interno, né, gigantesco, de 1,4 bi, que há 30, 40 anos atrás era formado basicamente por camponeses de renda baixa, mas agora é formado por uma camada média cada vez mais ampla, urbana e com um potencial de consumo gigantesco. E, além disso, por um Estado que, diferente dos cabeças de planilhas, como você cunhou esse termo, em relação ao liberalismo no Ocidente, tem uma capacidade de intervenção, uma capacidade de planejamento, de realização de políticas anticíclicas, né, que permitem contornar essas adversidades de maneira muito mais eficaz. Né? E o caso dos semicondutores talvez seja emblemático. Os Estados Unidos, com o cerco tecnológico dos chips, imaginavam que interditariam o crescimento chinês, afinal os chips estão presentes em todos os equipamentos hoje em dia. O que eles não contavam é que a China tem um ecossistema digital, tem uma formação dirigida de STEMs, né, de engenheiros, técnicos e matemáticos, e tem uma capacidade de investir, de formular políticas para esse setor de inovação, e que isso rapidamente contornaria esse cerco. O resultado foi o lançamento do Huawei, o Mate 60, Mate 70, com os semicondutores próprios, e depois uma onda de inteligências artificiais que conseguiram driblar os chips da grande produtora lá, a NVIDIA, que é a grande produtora americana. Ou seja, os Estados Unidos correm o risco de acelerar a criação de um grande competidor e ainda perder o gigantesco mercado interno de semicondutores da China, que era o principal demandante dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia do Sul e de Taiwan.